Donos da bola no ar a partir de agora. Sexta-feira chegou, antevéspera de jogo. Cascudo no outro domingo. Daqui a pouco vamos destacar aqui a rodada do final de semana. O Galo que recebe o Corinthians, o Cruzeiro que joga fora contra o Avaí. Atenção, atenção. Vamos falar disso já já. Mas olha o recado que eu tenho para você aqui. Está precisando de uma mãozinha para acertar a sua situação? Aqui está a solução. Empréstimo pessoal da casa. Com ele você pode quitar prestações, fazer compras com tranquilidade, pagar todas as suas contas de forma organizada. É um alívio tanto, é ou não é? E para contratar e pagar é mais fácil ainda. Afinal, com o empréstimo pessoal da casa, você tem dinheiro na mão e na hora. Pagamento facilitado no cheque, no carnê, prestações que cabem no seu bolso. E atenção, hein? A da casa também faz empréstimos para quem está negativado. Conheça o Crédito Confiança e aproveite a oportunidade que faltava para você limpar o seu nome. Ligue agora mesmo para esses números que estão na sua tela, tá? E atenção, Central de Atendimento 0800 039 1212. Não deixe de ligar. Da Casa Financeira, mais crédito, muito mais confiança para você. Não deixe de ligar, 0800 039 1212. Olha, o Atlético tem Prato, o Corinthians tem Wagner Love, né? Quem pode fazer a diferença? Quem é melhor? Quem vai se dar bem no confronto? Diogo Ramalho ou repórter Peludo Conda? Veja aí. Atacantes. Definidores. Artilheiros. Quem deve se preocupar mais, o Atlético com Wagner Love ou o Corinthians com Lucas Prato? São dois jogadores de altíssima qualidade de finalização. Eu vou torcer sempre pro Lucas Prato, sem dúvida. Quero que ele faça o gol e me dê o bicho no domingo. Um veio como a contratação do ano, se encaixou como uma luva na equipe. A precisão do chute em finalizações é de 52,5%. O outro demorou a deslanchar, amargou a reserva e só depois da contusão do companheiro Luciano começou a aproveitar as oportunidades. O número de precisão de seu chute em finalizações é um pouco maior, 61,8%. Mas isso de nada vale se o aproveitamento em balançar as redes não for satisfatório. Em gols no Brasileirão, Prato leva vantagem, são 12 contra 11 de Love, mas o atleticano esteve em campo 4 vezes mais do que o corintiano. E na hora de responder, não ficou em cima do muro. Creo que eu sou jogador mais grande fisicamente, capaz que un poco más lento que él. La verdad que trabajamos los dos mucho para el time, intentamos ayudar al time siempre. Pero bueno, él es un jugador con más experiencia, un jugador que tiene más años de carrera que eu, então ele é um jogador um pouco mais completo. As características de jogo de cada time parecem favorecer o seu matador naquilo que ele mais precisa. Todo mundo já sabe o jeito que a nossa equipe joga para frente. A gente vai precisar daquele algo a mais, errar menos e jogar muito mais. Eles tocam bem a bola. Eu assisti vários jogos, creio que eles vão vir, sem dúvida alguma, para atacar. Mas ele tem um time muito cauteloso. No duelo coletivo, o Corinthians leva a melhor neste brasileiro. É líder e venceu o jogo de ida por 1-0. Mas se depender das recordações deixadas na memória do argentino naquele 18 de julho, algumas coisas podem começar a mudar neste domingo. Espero que domingo pueda fazer gol que não fiz no jogo de ida com Corinthians, que erré 1 ou 2 goles que poderiam haber dado el empate ou a vitória al time, y lo que estoy pensando es en eso, tomar como una revancha o intentar hacer los goles que perdí lá em São Paulo. Bom, uns traçam um paralelo entre Prato e Love, outros entre Prato e Jadson, outros entre, sei lá, enfim, de números, acho que são esses aí. Né? Os números do Jadson são expressivos, os do Love, o crescimento absurdo. De um tempo para cá melhorou consideravelmente. Agora eu pergunto a vocês aqui, começo com você, ídolo, dá para explicar quem leva vantagem e por quê? Você acha que domingo vai ser, a gente está esperando demais do jogo e pode ser uma briga de foice no escuro? Um abraço, Everton, boa tarde a todos. Para começar, eu acho que o interessante dessa pauta é que os dois jogadores são centroavantes, são da mesma posição. Um é amado, é muito elogiado, é tido como um dos principais atacantes do campeonato, que é o Lucas Prato.
E outro é alvo de críticas, é motivo de piada até entre corintianos. Estamos na liderança apesar do Wagner Love. É uma frase comum entre os corintianos. O Wagner Love perde muitos gols. E o legal é que os números são parecidos. Então fica aquela dúvida, será que há uma diferença tão grande assim? Um é amado, o outro é odiado, sendo que os números são parecidos. Em termos proporcionais, os números do Wagner Love são até melhores do que o do Lucas Prato. E eu respondo da seguinte maneira, Everton: futebol não se resume aos números, né? O Wagner Love, de fato, tem números expressivos, tem um aproveitamento bom, considerando o número de jogos que ele tem. O Prato, verdade seja dita, teve uma queda nos últimos jogos com relação ao número de gols marcados, só que mesmo assim eu prefiro o Prato. Mesmo assim, a gente vendo os jogos completos, a gente enxerga um Prato mais habilidoso, mais participativo, mais completo, apesar da modéstia do Prato ter levado o argentino a dizer exatamente o contrário. E ainda tem mais um detalhe nisso tudo. O Wagner Love, eu não acho que ele esteja tão bem, apesar dos números favoráveis, só que tem o seguinte, Everton: o Wagner Love foi, durante boa parte da carreira dele, um baita jogador. Ele mudou. Você vê o Wagner Love hoje, com o que ele foi na maior parte da carreira, hoje ele parece menos habilidoso, menos hábil, né? Ele não consegue se movimentar com a mesma... Ele esteve pior. Não, ele esteve pior há pouco tempo atrás e agora deu uma melhorada. Mas de uns 90 dias para cá, ídolo, ele secou. E começou a jogar com mais velocidade. Comparando, hoje, o Prato é bem melhor, apesar dos números serem parecidos. Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que há uma injustiça com relação ao Wagner Love. Aí não estou falando em termos comparativos ao Prato. Estou falando como um todo, as pessoas que criticam hoje do Wagner Love e colocando em termos generalistas como se fosse esse cara sempre foi um atacante pouco habilidoso. E não foi. Wagner Love foi um grande ídolo na Rússia. A Rússia ninguém vê, mas num time grande da Rússia... no Palmeiras. No Palmeiras, ele não era ruim de bola. Ele não fazia só gols. Aí chegou na seleção, talvez não merecesse ser jogador de seleção. Sim. Mas era um baita atacante. É uma coisa que também as pessoas confundem. Às vezes o cara é convocado sem exatamente estar no patamar da seleção e as pessoas criticam de um jeito exagerado, parece que o cara é ruim. É diferente, ele não é ruim, ele não é bom o suficiente para estar na seleção. Então o Wagner Love, na maior parte da carreira, foi um atacante habilidoso até, veloz e artilheiro. Nos últimos tempos, ele perdeu um pouco essas duas primeiras partes. Um pouco da agilidade e um pouco da habilidade. Mas continua fazendo seus gols. Hoje, eu sou mais o Prato. Ô, Dimara, por que você acredita que o Atlético vence o Corinthians aqui no domingo? Simplesmente pela bola que o Atlético joga no outro? Ou você acha que estão pilhando os jogadores na medida certa? O Atlético é melhor? Ou o Atlético não é melhor? Você tem medo? O que você pensa desse jogo de domingo aí? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu penso que a gente vai poder ver de todas essas histórias, do que o Cadu falou do Wagner Love, do que se fala do Prato, do que se fala, e a gente falou, e até o Panzi coloca a situação do Corinthians ter uma melhor situação hoje, além dos números que mostram, mas de futebol. Eu acho que a gente vai ter a prova de uma análise final das duas equipes se encontrando. Eu acho que isso é o que chama a atenção nesse jogo. Claro que o que vai acontecer, as consequências de uma vitória de um ou de outro, mas principalmente poder ver essas duas equipes frente a frente, o trabalho dos dois treinadores. O Levir, eu senti que ele deu uma tranquilidade muito grande para a equipe, desde o momento em que ele já, depois do jogo da Ponte, ele já falou quem era o substituto, a equipe não teve dúvidas, não houve questionamento, a situação do Thiago Ribeiro ele já mandou para escanteio, já resolveu, ou seja, ele deu uma tranquilidade e ocupou o espaço da semana para treinar aquilo que talvez sejam os questionamentos maiores que se faz quanto à forma de jogar do Atlético, né? E treinando até a forma de marcação em cima do Corinthians, aberto para a imprensa, com todo mundo vendo. Então, acho que ele focou no jogo, na forma de jogar do Atlético, na forma de jogar do adversário, trabalhou muito tecnicamente a equipe. Então, por isso eu acho que estando no Horto, com esse apoio da torcida, com ingressos esgotados, com o trabalho técnico e tático que o Levi fez, eu acho que é um grande confronto para a gente ver as duas equipes. E aí, eu não acho que é a prova final de quem é melhor ou quem é pior, mas é a prova de um jogo que envolve emoção, superação,
técnica, tática, que tem os olhos voltados para esse jogo. E por isso chama muita atenção. Agora, pode, diante de tudo isso, a gente achar que o trabalho foi muito bom dos dois lados e tal, não acontece nada. Isso é um jogo que, de tanta marcação e de tanto se prestar atenção no que foi o adversário e no que é o adversário, não aconteça nada, né? Fique todo mundo meio que no meio e não aconteça nada. Mas eu prevejo que a gente vai ver um duelo de grandes treinadores. Ô, Du, todas as vezes que o Atlético foi frio na competição, não pilhou demais, o Atlético se deu muito bem. Quando pilhou um pouco, vamos pegar o exemplo do Atlético Paranaense, mas aí teve a arbitragem do Marcelo de Henrique e tal. Então eu estou falando muito nesse negócio de pilhar demais e os caras sentirem, porque teve essa variação de comportamento, os caras ficaram muito nervosos e aí acabaram se dando muito mal. Contra o Sport, não sei se teve relação com o resultado do Corinthians, não sei o que houve, e aí tomou aquela sapatada do Sport lá, do Santos também, o time estava meio cabisbaixo. Enfim, você acha que tem relação ou é bola mesmo? O Atlético é inconstante, de repente, porque falta qualidade ou tem esse problema do comportamento também? Boa tarde, Everton, boa tarde. Telespectador. Não, eu acho que existe a pilha para o bem e a pilha para o mal. Você está pilhado com a arbitragem, te prejudica muito. Agora, você está pilhado, motivado para vencer um adversário, acho bom. O Atlético entrar pilhado, mais pilhado com o Corinthians para vencer, para querer vencer o jogo, acho isso bom demais. Então, acho que uma coisa não interfere na outra. Mas você está otimista com o Atlético para domingo? Para domingo, estou. Aí eu acho do jogo, não do time. Isso, eu acho que tem que separar bem as coisas. Para o jogo de domingo, até falei aqui, eu acho o Atlético até favorito para o jogo de domingo. Em função de estar jogando em casa, em função dessa pilha para o bem que o Atlético tem. O Atlético sabe da dificuldade de vencer o Campeonato Brasileiro por causa da diferença de pontos, mas tem ali à sua frente a possibilidade de vencer o Corinthians, que é o adversário dele do título. Aí eu concordo, não é decisão, gente, não é final de campeonato, porque decisão em final de campeonato, quando um time ganha, ele é campeão e levanta a taça. Nesse domingo ninguém vai levantar a taça, mas o jogo tem ares de decisão de final de campeonato, principalmente pela imprensa mineira, porque lá em São Paulo eles não estão encarando tanto quanto a imprensa mineira. Todo noticiário eu ouço, afinal, a decisão do campeonato, etc. e tal. Começaram uma cobrança, até de forma muito exacerbada, começou agora pela manhã, a questão dos números do Heber Roberto Lopes, aí começaram a falar do apito, aí o Jadson, aquele estádio pequeno e tal. Ô Everton, o apito sempre preocupa para todos os times do Campeonato Brasileiro. 5 anos com ele apitando, o Corinthians não venceu. Esse ano o Corinthians preocupa menos porque o Corinthians não foi tão prejudicado. Na última rodada foi prejudicado. Teve um pênalti claríssimo no Elias, estava 0-0 o jogo. E aí o Elias acabou tomando cartão amarelo. Mas o Corinthians não pilhou por causa disso. Foi lá, fez o gol e ganhou o jogo. Essa é a diferença da pilha para o bem e a pilha para o mal que eu digo. Agora, esse negócio de estádio pequeno, é o estádio que o Atlético usa aqui, usa muito bem esse estádio para vencer seus jogos. Isso aí é uma bobagem muito grande. E é um dos trunfos do Atlético para esse jogo contra o Corinthians. O estádio vai estar lotado, o torcedor está animado, o torcedor entende que vencer esse jogo, independentemente de ser campeão ou não, é muito importante, até para dar uma satisfação. E esse jogo também não vai mostrar quem é melhor, quem é pior. Até porque no primeiro turno, o Atlético jogou contra o Corinthians lá, foi melhor que o Corinthians, eu diria até bem melhor que o Corinthians. E o Corinthians ganhou o jogo. E o Atlético, à época, estava ali brigando, para e passo. Eu nem lembro se era líder ou se perdeu a liderança, foi naquele jogo. Aí a memória falha. Mas então, é um jogo que todo mundo queria estar. Todo mundo queria estar na Independência jogando, todas as torcidas queriam estar lá torcendo para o seu clube, para o seu time. Claro que a situação do Corinthians é muito mais confortável, mas ganhar o jogo para o Atlético e essa pilha do bem, que é uma pilha para ganhar, motivado, time na pilha para ganhar do Corinthians, eu acho isso importante. É diferente da pilha de hábito, de Eu sei roubar. Que você quer falar alguma coisa ainda, que não é o que eu vou te perguntar, mas já emenda para responder. Essa tranquilidade de 8 pontos à frente, o Corinthians que já é, falando mais uma vez, de time frio. O Corinthians é muito frio. Calculista, né? Ele esquarteja rindo, um negócio impressionante. Esses 8 pontos de frente dão mais tranquilidade para pensar o jogo e o Corinthians, nesse aspecto, leva vantagem? Com certeza, é inegável que dá um tom de tranquilidade, porque o Corinthians sabe que se perder o jogo não vai ser o fim do mundo. Já o Atlético sabe que se for derrotado, o Corinthians pode ser campeão, inclusive, na próxima rodada. Quando pega o Curitiba em casa, o Atlético tem um jogo muito mais difícil contra o Figueirense fora de casa. Com relação à arbitragem, ontem você destacou, Everton, que o Heber tem fama de caseiro. Aí eu cheguei em casa, almoçando, vendo um programa em rede nacional, eles estavam falando a mesma coisa que você disse aqui. E por causa dessa fama de caseiro, o Corinthians começou a reclamar.
né? Porque o jogo, obviamente, vai ser em Belo Horizonte. Com relação ao que o Panzi falou, de não ser uma decisão, eu concordo com você. Só que eu acho que tem uma pontinha de decisão para o lado do Corinthians, porque se o Corinthians vencer o jogo, acabou o campeonato, né? Acabou. Né? Se empatar, já é quase lá. Se o Corinthians vencer o jogo, ele pode ser campeão ou na próxima ou depois contra o São Paulo, né? É uma rodada, ser campeão contra o São pontos. Paulo no Itaquerão, com o Rogério Ceni fazendo a despedida. Então, tem essa conotação, assim, o Atlético tem que ganhar para se salvar. Não é decisão ao pé da letra, porque, como você disse, se o Galo ganhar, o campeonato não acaba. Só que tem chance de o campeonato acabar no final de semana. Então, por isso que tem esse lado de um pouquinho de decisão. Não é ao pé da letra, porque não acaba com certeza. Mas tem chance de acabar. Sobre a comparação... Se o Corinthians ganha o jogo, e eu acho que o Atlético é favorito, para deixar claro, o mais provável, gente, vamos falar o português claro, é que o Atlético vença no final de semana e que o Corinthians seja campeão. Não, né? O é mais campeão? provável é isso. Não é o campeão. Eu falei o mais provável. Eu falava isso e pintaram que eu falava que o Corinthians era o campeão. Você falou que o Corinthians era campeão. Eu falei o mais provável. Você acha que ele não quer assumir isso aí de medo? Exatamente, claro, lógico. De jeito nenhum. E só um detalhe disso que você falou da pilha, que eu também acho importante, especialmente nesse jogo. Ao mesmo tempo que o Corinthians entra mais tranquilo, porque está 8 pontos na frente, eu acho que os dois times vão entrar muito pilhados por causa desse histórico de arbitragem. O Atlético por se sentir injustiçado pela arbitragem em si, e com razão. E o Corinthians por se sentir questionado, por sentir que o seu mérito foi questionado pelo próprio Atlético. Quando o Leverkusen colocou que o campeonato já estava manchado, aquilo não caiu bem no Corinthians. É diferente de manchete de jornal, diminuindo o time A ou B, o técnico colocar a manchete de jornal para motivar, é uma coisa que vai além. Foi uma declaração que veio do próprio clube rival, não foi coisa da imprensa. O Leverkusen pegou pesado ali, se ele tinha razão ou não, eu acho que dá até... Cadu, a declaração de falar que o campeonato está manchado, eu acho que foi muito no sentido figurado, porque toda vez que a gente fala de liderança do Corinthians, aqui mesmo, a gente sempre cita os erros de arbitragem no final do turno. Mas uma coisa é a gente falar, outra coisa... Mas, Cadu, isso prova que se a gente sempre lembra disso, é uma mancha no campeonato. Eu concordo porque a gente que o campeonato sempre volta manchado. a isso. Não, eu concordo que o campeonato é manchado, eu não estou entrando nesse mérito. Você está dizendo que o Levi não deveria ter ido ao microfone. Também não estou dizendo exatamente isso, eu acho que vale discutir. O que eu estou dizendo é até informação. O Corinthians ficou pé da vida com esse tipo de coisa. Não foi só uma declaração, uma soma de falas vindas do Atlético e todo um clima que foi criado que, na concepção dos corintianos, desvalorizou o mérito do time lá em cima. Então, eles vão entrar mais pilhados, sim. Não entra no mérito se deveria ter falado e estou dizendo que concordo que o campeonato está manchado. Só que a gente tem que aprender a pensar as coisas na perspectiva do outro. E na perspectiva do Corinthians, para eles olham, olha, nós estamos na liderança, o pessoal está falando que a gente não tem mérito. Inclusive, Everton, eles nem fizeram tanta questão de esconder que estavam pé da vida, não. Mas sabe o Corinthians, o Elias deu declaração falando, a gente tem 4 na seleção, 3 na seleção, então falam, várias entrevistas eles deixaram escapar um pouquinho que estavam pé da vida, sim, com o que o Levi falou. São coisas distintas. Não dá. Mas em hipótese alguma, você já vem dizendo isso aqui, eu digo isso no Jogo Aberto, vou continuar dizendo, não dá para você comentar sobre o título da Alemanha na Copa do Mundo sem lembrar do 7-1. Não dá para você destacar o Campeonato Brasileiro, o futebol que o Corinthians vem jogando, a liderança à frente de 8 pontos, sem citar a arbitragem. Isso não é uma prática comum aqui em Minas Gerais. Hoje, antes de entrar no ar ali no debate, fizeram um levantamento lá em São Paulo, né, sobre exatamente essa campanha do Corinthians. O Corinthians fez uma campanha consistente? Fez. Nesses 6 pontos possíveis contra o Atlético, ele já ganhou 50% dos pontos? Sim. Quando a coisa balançou, ele conseguiu se segurar? Sim. Mas os constantes erros de arbitragem beneficiaram, ajudaram. Mas é um complô. Não! Os erros contribuíram. O erro contribuiu, por exemplo, para o Elias ficar fora do jogo contra o Atlético. Houve um pênalti, o juiz não deu, ele reclamou, o árbitro meteu o amarelo, ele ficou fora do jogo. Então não dá, tem sempre que contextualizar
Porque uma coisa não aconteceu sem a outra. Colocar Nós vamos na falar mais disso. trajetória. Espera aí, segura aí um instantinho, que eu tenho um recado importante aqui. Preço mais baixo do que você imagina, Araújo tem. Comprove, hein? Anticoncepcional Ciclo 21, R$ 2,99. Microvlar, R$ 3,99. Para dor muscular, eu tenho aqui o Torcilax. Torcilax 12 comprimidos, só R$ 6,99. Contra alergia, loratadina, esse é bom, 10 miligramas, 12 comprimidos da Neoquímica por R$ 7,99. E para gastrite, atenção, Cadudonel, Meprazol, é o Lozeprel, 20 miligramas, 56 cápsulas por apenas R$ 8,99. Colírio Visa Azul, olha esse colírio aí, Genta, volta lá, meu filho, que eu não enxerguei, porque eu não usei o colírio. Então, o Visa Azul, R$ 6,99 para congestão nasal. Atenção. Nelsoro adulto por R$ 2,99. Esse é bom pro Edu Panzi, que é narigudo. Anti-inflamatório Clofen S, 50 miligramas, 20 comprimidos, só R$ 1,99. É o padrão Araújo. É para todos. Aproveite. Cadê você, Kika Branco? Vamos falar aí da torcida. Eu quero agora chamar a Kika para falar da torcida do Atlético. Eu quero a participação do torcedor do Galo para esse jogo do final de semana. Kika, boa tarde. Boa tarde. O Wilton Melo diz que é uma vergonha a imprensa paulista e o Corinthians reclamando de arbitragem. O Daniel Fernandes diz que o Prato só tem mais gols que o Love por causa dos 6 gols de pênaltis e vocês ainda falando que o Prato é melhor. O Antônio Harley também pergunta qual é o último gol que o Prato fez com bola rolando. O Wagner Marques diz que o Levi tá louco, deixar o Thiago Ribeiro fora dessa partida é burrice. E o Guilherme Pessoa, estou gostando do clima da imprensa paulista. Já esqueceram o 4-1 e nós vamos refrescar a memória deles. Já pensou, hein? Já pensou? Ô, Hidro, rapidamente. Para arredondar e deixar claro, uma coisa é concordar com o Levi nas reclamações e também pensar que o campeonato está manchado. Eu penso assim. Outra não é uma opinião, é um fato. O Corinthians interpretou que essa e outras declarações soaram como uma diminuição do mérito do Corinthians e ficaram pé da vida. São coisas diferentes. Não precisa ir longe para falar de campeonato, da questão da mancha em campeonato. O Atlético era melhor que a Caldense? Merecia ser campeão mineiro? Merecia e era melhor que a Caldense. Mas foi campeão com gol impedido. Todo mundo lembra do gol impedido. É a verdadeira mancha. É isso. Inclusive lá em São Paulo. Olha, vamos falar do Cruzeiro, porque com apenas uma derrota em 10 jogos, olha os números do Mano aí. O Cruzeiro vive uma nova fase, com ele mesmo, com o Mano Menezes. Em um bom momento, a Raposa desafia o Avaí lá em Florianópolis, para manter o sonho de G4. Será que vai? É o André Salles que está nessa aí? O repórter galã, grande André Salles. Taca de pau. 8 partidas sem perder, apenas 2 gols sofridos nos últimos 6 jogos. Desde que o técnico Mano Menezes chegou ao Cruzeiro, a equipe vive uma boa fase. O Mano implantou a filosofia dele aqui e está dando certo. É um grande treinador, vem com outra mentalidade, o grupo abraçou e veio dando certo. Em 10 jogos à frente do Cruzeiro, Mano Menezes perdeu apenas 1. O aproveitamento de 63% é o 5º melhor do Brasileirão no período. Então, qual será o segredo para o crescimento da equipe? Orientações aos jogadores, atenção ao posicionamento e repetição das jogadas podem ajudar a explicar o que vem acontecendo. Simplicidade muito grande por uma possibilidade de repetição e muito trabalho no dia a dia para que os jogadores se sentissem preparados e, ao mesmo tempo, confiantes, né? Para a partida contra o Avaí em Florianópolis, o treinador conta com a volta do zagueiro Manuel, que estava suspenso. Marcos Vinícius está mantido no ataque e Charles vai desempenhar a mesma função do suspenso Williams. Nós não vamos mudar a estrutura da equipe, eu tenho dito isso há bastante tempo para vocês, que penso como avaliação de que isso nos deu ganho, isso nos deu confiança, isso nos deu mais entrosamento de equipe. Então, o Charles vai fazer a função de Williams, inicialmente no jogo. Mais um jogo complicado para quem quer continuar subindo na tabela. Eu gosto da empolgação, nós trabalhamos para que ela surgisse, que a confiança aumentasse, mas não vamos perder o nosso foco, eu disse isso aos jogadores. A gente conhece o Campeonato Brasileiro, as dificuldades que ele traz a cada rodada. E se a gente parar de pontuar, não vai adiantar o que a gente fez até agora. E nós queremos terminar o Campeonato Brasileiro bem. Esse é o nosso objetivo. Bom, vamos discorrer sobre o Cruzeiro e o Avaí. Ô Du, aliás, dentro do assunto discutido, enquanto o Mano falava que o Cadu acreditava que dos próximos jogos
Esse jogo tem um ingrediente especial. Se o Cruzeiro vence, ele faz 2 em casa. E aí ele estaria vivo para disputar uma vaga no G4. Ou G5, você acredita? Não, se eu acredito se eu acredito numa Libertadores, por causa da sua pergunta. A sua pergunta, eu acredito numa classificação para Libertadores do Cruzeiro? Não acredito. Como eu também não acredito no título para o Atlético. Há a chance, há a matemática, ela está aí, né? ele disputa. Para o campeonato. Gente, mas é complicado. Está 6 pontos atrás de um monte de time. O América, Atlético 8. O América, acredito piamente. É por causa do Bruno Azevedo, que falou para você, acredita, América. Porque eu estou sendo um pouquinho realista, só isso. Você acha que o Cadu e a Edmara não são? Não, acho que são dentro da realidade deles. Eu tenho a minha realidade. Minha realidade é completamente diferente da deles. Eu acredito nas duas coisas. Igual falar que o jogo do Avaí é o mais difícil do Cruzeiro até o final do campeonato. Eu acho que não é mesmo. O Cruzeiro tem Sport pela frente, ainda que seja em casa. Tem São Paulo pela frente, em casa. Tem Internacional em Porto Alegre. Eu não posso achar que o jogo contra o Avaí é o jogo mais difícil do Cruzeiro é o Internacional. O Avaí é a baba do boi cansado. É muito ruim. Muito ruim o Avaí. Se o Cruzeiro está pensando em Libertadores, é obrigação ir lá e vencer. É igual quando eu falava do jogo do Atlético com Coritiba, do Atlético com Joinville. Pô, se perder ponto para esses times, o Atlético acabou tropeçando num deles. E aí viu a distância aumentando. Gente, se o Cruzeiro tropeçar no Avaí, você desculpa, você vai planejar 2016. O Cruzeiro tem que ir lá, fazer igual fez contra o Goiás, jogando bem ou mal. O Cruzeiro precisa trazer 3 pontos. E aí, ver em casa, decidir em casa, porque é dever, ganhar de Sport São Paulo, porque são concorrentes. Agora, me dizer que o Avaí é o mais difícil até o final. Eu não falei isso, não. Ninguém falou isso. O que eu falei foi o seguinte: se o Cruzeiro, o jogo mais difícil do Cruzeiro, pelo menos em teoria, até o final do campeonato, na minha opinião, é contra o Inter fora de casa. Você falou Avaí agora. O que eu quis dizer é o seguinte: dos próximos jogos, eu acho que se o Cruzeiro ganhar do Avaí fora de casa, como os 2 próximos são no Mineirão e todo um clima de ânimo, de apoio da torcida, toda uma atmosfera diferenciada vai ser criada nesses 2 próximos jogos contra São Paulo e Sport, eu acho que o Cruzeiro, se vencer do Avaí, entra numa curva ascendente para valer e ganha os 2 jogos em casa. Arrancado. Eu acho que o Cruzeiro precisa dessa vitória para arrancar depois os 2 jogos em casa e vencer os 2 jogos. Aí depois terá o Palmeiras fora de casa, provavelmente com time misto, né? Talvez até reserva, porque o Cruzeiro pega o Palmeiras no final de semana antes. Dia 22. Dia 22 e o primeiro jogo da Copa do Brasil é 25. Sim. Então o Palmeiras, que vem poupando até aqui, antes dos jogos da Copa do Brasil, não vai poupar na final? A tendência é que ele mantenha o critério e poupe na final. Então eu acho que se o Cruzeiro vencer amanhã, dá uma clareada, é isso que eu quero dizer. Eu não acho o jogo tão fácil, igual o Pan está falando. Não seria o jogo-chave, não é o jogo-chave. Não é o jogo se mais difícil, tem uma sequência para encaixar. Você sabe que eu acho que esse discurso seu deve ser o mesmo discurso do Mano com os jogadores? Rapaziada, esse jogo lá, uma vitória, 2 em casa, depois o Palmeiras na sequência, antes do primeiro jogo da final. É o Joinville dentro de casa. Aí sim não pode perder. Porque eu acho que não pode perder amanhã pelas circunstâncias. Mas esses times pequenos lá embaixo, eu acho que fora de casa ainda tem uma complicação. Dentro da sua casa, que aí é inconcebível totalmente. Não pode ter, cara. Nesse momento, lá eu concordo no início, com você. Tudo bem, perdeu para o Avaí, nesse momento. Agora não pode mais. É porque eu acho que esse discurso, eu não estou nem dizendo que é o discurso adotado por você, não, mas que muita gente utiliza de forma generalista e independentemente do que acontece no campeonato. Se perder para time X, não pode ser campeão. Todas as campanhas de time campeão, você vê que o time perdeu para algum pequeno em alguma hora. Mas sabe, não é assim. Você vê o Cruzeiro em 2003 perdeu para o Juventude no Mineirão. Ou empatou, não lembro, mas perdeu pontos para o Juventude no Mineirão. Teve um jogo difícil contra o Criciúma. Ganhou de todo mundo. Então, assim, essas coisas, toda tá campanha bom, de gente, campeão. Mas perdeu para o Juventude, ele era o líder. Ele não estava 6 pontos atrás do líder. Só para ilustrar isso que se o Cadu ele é líder tá e perde para o pequeno, ele tem chance. Mas o que a gente está falando é que esse jogo tem uma importância tão grande que o Mano foi para a coletiva dele ontem e ele já planejou o que pode acontecer. O que é isso? Ele já falou quem é o time titular e falou até as substituições que ele pode fazer durante o jogo
pensando no seguinte, se o jogo for de bola aérea, se o jogo for muito sem o toque de bola, ele já disse que vai aproveitar o Júlio Batista, ele já disse que pode entrar com o Leandro Damião. O que é isso? É um treinador que sabe e conhece as dificuldades do outro lado. Ou você acha que ele não tem noção do planejamento que está sendo feito? Porque ele sabe que esse jogo é importante para uma arrancada. Não, mas isso não é surpresa, não. Se seria surpresa se você me falasse que o Mano não sabe o que ele tem pela frente. Mas o que eu estou dizendo é que ele não acha que é porque o Avaí... Aqui, rapaz, eu estou dizendo que é porque ele não acha que o Avaí que está lá embaixo não é nada. E que vai lá e o Cruzeiro, pronto, acabou e passa por cima. Não é isso. Mas o Avaí não é nada. E outra coisa, ele também sabe que não adianta só a vitória sobre o Avaí. O Cruzeiro precisa de muito mais para chegar nesse G4, diante de tudo que ele fez até hoje. O que eu estou dizendo é que o nível de dificuldade que a gente está dizendo que vai ter contra o Avaí passa na cabeça do Mano também e do time também, Dimari, e também que vencendo o Avaí, a diferença hoje está em 6. Ganhando o Avaí tem tudo para diminuir pelo menos para 5. Alguma coisa aí. Qual que é a surpresa de falar que o nível de dificuldade está na cabeça do Mano? É lógico, ele é técnico do Cruzeiro. Deixa eu terminar de falar aqui. Claro. O que eu quero dizer é o seguinte, se o Cruzeiro empata e a diferença aumenta, chega para os 2 jogos dentro de casa com uma ducha de água fria. Exatamente. Porque a linha é tênue, tem jeito de classificar? Tem. Eu acho que tem boas chances até de classificar, viu? Eu acho que o Cruzeiro tem boas chances de classificar para o Libertadores. Eu olhei a tabela, eu acho que o Inter tem uma tabela favorável e está à frente do Cruzeiro, que o jogo de lá vai ser complicado demais. Mas o Inter não olha, o Cruzeiro tem 4 jogos que tem que ganhar de qualquer jeito e eu vejo com grandes possibilidades de ganhar. É o que eu acabei de falar aqui. Tem ganhado do Avaí. 4 jogos do Avaí. Vocês estão falando a mesma coisa, mas não estão se entendendo. Não, eu entendi. Isso aí eu já disse que eu concordei com ele. Ele que cismou que eu disse que é o jogo mais difícil, eu não disse. Só isso. Você disse, eu ouvi. Você disse. Gente, mas a gente está falando de nível de dificuldade do momento da arrancada. Então quem acredita que o Cruzeiro possa entrar no G4, necessariamente tem que acreditar que o Atlético pode ser campeão e o Vasco o Vasco pode sair da zona do rebaixamento. O Vasco está 4 pontos atrás do primeiro que está fora. Isso tudo tem chance. Eu até acho. O Cruzeiro está a 6, que são 2. O Cruzeiro está a 6, que são 2 a menos que o Atlético, mas são 6 adversários à frente. E o Atlético tem 8 à frente, um jogo em casa e 5 pontos. E essa diferença pode cair para 5. Essa coisa matemática, são 6, mas com muita gente à frente. Muita gente à frente que tem mais tendência a perder pontos do que o líder, né? Porque o líder é muito estável. Ali à frente do Cruzeiro tem times extremamente instáveis. Mais estáveis que o Cruzeiro. É isso. Não nesse momento. Não nesse momento. Inter e Santos são. E Ponte Preta nas últimas 10 rodadas também. Nesse momento, sim. E Ponte Preta também nas últimas. Se tiver Ponte Preta achar que é complicado, mas vocês acabaram de falar de time que está indo melhor. Eu disse lá no início do campeonato, e vocês riram de mim, de que eu acreditava que o Sport, inclusive, fez aposta. Você já comprou a saia, e que a meu Ponte filho, você vai vestir Preta, essa saia. Não, tudo bem, não tem problema. Não, você errou. Não vem falar que você acertou, não. Não estou dizendo. Calma. Antes eu falava, que agressividade. Calma. O que eu estou dizendo é o seguinte. Aqueles times que eu disse lá no início que eu acreditava que fossem fazer boas campanhas, inclusive até apostei no Sport no G4, eles estão fazendo boas campanhas, com trocas de treinadores, com elencos que custam 10%, por exemplo, da folha do São Paulo. E eles estão fazendo boas campanhas. Everton, boas campanhas. Não reconhecer isso, não, peraí. Mas isso é óbvio que a gente tem que reconhecer, que fazem boas campanhas. Só que uma coisa são boas campanhas. Outra diferente são campanhas excelentes, né? De realmente brigar pelo G4. Uma campanha excelente, só o Atlético. Não, mas o que você apostava naquele momento, usando o termo boas campanhas, era G4. G4 é excelente. G4 eles não vão chegar. Um campeonato como esse? Se G4 é excelente, campeão é o quê, então? É mara. G4 é excelente para Ponte Preta, para o Sport. Tem que explicar com detalhes. Deixa eu chamar aqui. Você errou. Você falou em G4 e já vai vestir a saia. Não, você acerta muitas vezes. Eu sempre erro. Tô doido para chegar eu só erro. Aliás, Kika, cadê você, Kika? Vamos falar agora da torcida do Cruzeiro. Cadê a Kika? Oi, Kika, fala do Cruzeiro aí, Kika. O Wilton Ferreira diz que os times da parte de cima vão empatar e o Zerão vai ganhar e encostar no G4. Bob Juliano Fox, tudo está conspirando para que o Cruzeiro chegue no G4 e Bruno Esteves também. O Cruzeiro está no caminho certo e enquanto existirem chances matemáticas, sonharemos sim com a vaga na Libertadores. Olha que bonito isso. Esse Bob Fox aí, eu não entendi o nome direito, eu vi aqui no avatar dele, né? No coisa que tem o Sid Vicious do Sex Pistols, então eu concordo com ele. Muito bem. Muito bem. Viva o rock and roll. Não, e eu concordo com o que ele disse também.
Pois é, mas... Não é só os seus elogios pelo serviço. Mas eu só não entendi, tá me gerando uma dúvida na cabeça até agora. Vocês questionaram o Eduardo, mas ele disse exatamente, basicamente, o que vocês disseram. Não foi isso que a gente disse. Foi a mesma coisa. Quer dizer que a gente não falou. Então tá, então eu concordo com você, você é maravilhoso. Mas que não é mas o o simples mais prazer de difícil, discordar de mim, por mais que eu tenha falado a mesma coisa. Você inventou que eu falei que o jogo é mais difícil. difícil. Não é o jogo mais difícil. Mas vamos discordar. É assim que funciona. Mas quando eu falei aqui de acreditar ou não que o Atlético pode ser campeão, o Cruzeiro no G4 e o Vasco fora do rebaixamento, não é bem assim. Não, mas é porque não claro tem que uma é. coisa Não tem nada a ver com o outro. É mais acho... fácil você disputar com um que com 6. Pô. Não, depende. Depende. Da regularidade de quem está na frente. Depende do que eu vou te contar aqui agora. Aliás, eu tenho um recado importantíssimo para você. Uma grande novidade é o consórcio Honda, que, aliás, já entregou mais de 5 milhões de motos e, para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan. Todos os meses na promoção chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titan. Para participar é muito fácil. Você vai comprar uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo automaticamente. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais suas chances de ser premiado. Consórcio Honda é o melhor caminho para realizar o seu sonho, com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil, é barato comprar a sua Honda. E o melhor, hein? Você não paga juros. Olha só, tem CG Titan 150 Start ES a partir de R$ 138 mensais. NXR 160 Bros ESD, a partir de R$ 199, você gasta isso na balada. Não perca tempo, faça já o seu consórcio, participe da promoção, chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG Titan 160. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Vale Honda, fature sua CG Titan 160 cilindradas. Vamos para um break, tomar uma água ali, acalmar os ânimos aqui. Hoje eu estou sentindo um clima hostil. Volta em 2 minutos, até já. Os donos da bola.